Olá, classe de adultos e jovens e amigos que nos assistem. Estamos iniciando o EBD em Foco. Meu nome é Luiz Cláudio, sou secretário da EBD e professor da classe de adultos da Igreja Batista Monte Moriá. Estaremos hoje focando na lição 7, a depressão por conta das frustrações, escrita pelo pastor Eduardo Luiz na revista Palavra e Vida para Adultos e Jovens, da Convenção Batista Fluminense, que tem o tema Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. Vamos à lição. Vamos focar nas experiências do profeta Elias, quando a frustração e o desespero nos tiram a vontade de viver. Primeiro, vamos definir o que é frustração. Frustração é um estado emocional de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pulsional que o pulsiona, seja pelo seu coração, pela sua vontade, pela sua mente, mas que leve ele a estar impulsivo na sua realização, um desejo, né? E isso, quando se leva à decepção, e a pessoa decepcionada está praticamente com sintoma para chegar à depressão. Para falar de Elias, precisamos buscar o contexto bíblico para entender melhor o que aconteceu com Elias, para se sentir frustrado a ponto de adoecer com a depressão. Para localizarmos o período deste acontecimento, necessitamos lembrar que após a divisão de Israel no Reino Norte e Reino Sul, Elias, profeta no Reino Norte, onde houveram os reis mais desobedientes e afastados de Deus. Foi o reino que mais teve atuação de Deus sobre o povo, que deu mais trabalho para Deus, verdadeiramente, porque é o povo que se ligou mais com seus povos vizinhos e cultuando a outros deuses. Elias foi usado por Deus para falar a Israel, exatamente no Reino Norte, Reino do Norte, onde o rei era Acabe, o pior rei que houve em Israel. E neste período, Asa estava reinando no Reino Sul, em Judá. Acabe, um rei ruim aos olhos de Deus, só podia escolher como esposa uma mulher tão ruim ou mais que ele, que foi Jezabel. Os quais eles instituíram o culto de adoração a Baal. Jezabel trouxe os seus sacerdotes para seduzirem o povo de Deus, para desviar da palavra de Deus e adorar o seu Deus, Baal. Nós estamos falando em 1 Reis, no capítulo 18, e nós vamos estar falando do verso 17 e 19, onde Elias aparece subitamente ante o rei Acabe e lhe ordena que convoque os falsos profetas, os profetas de Baal, a reunirem-se no Monte Carmelo. No verso 20 a 24, o profeta Elias pede ao povo que tome uma decisão acerca de Deus e desafia os profetas de Baal para uma prova de fogo. No verso 26 a 29, os falsos profetas fracassam diante de Acabe e de todo o povo. No verso 30 a 38, depois da oração do profeta Elias, o fogo divino desce e consome o sacrifício. Nos versos 39 a 40, o veredito do povo é que o Senhor é o verdadeiro Deus. E acontece então a destruição dos falsos profetas. O profeta Elias pensava que com esta prova o rei Acabe e sua rainha aceitassem o Deus único de Israel. No verso 19, no capítulo 19,
verso 1 e 2, rei Acabe relata à sua rainha Jezabel o que aconteceu. E Jezabel, furiosa, envia a mensagem a Elias, que os deuses me castiguem, segundo ela falando, os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. No capítulo 19, no verso 3 e 4, Elias foge com medo para Berseba, em Judá, no reino sul, e passa a caminhar pelo deserto o dia inteiro, mais ou menos 70 quilômetros, onde encontra uma árvore e passa a descansar debaixo desta árvore, enquanto pensava em Jezabel, na perseguição de Jezabel e em tudo que havia ocorrido nesse período em que ocorreu esta perseguição. Neste momento, Elias estava com uns sintomas iniciais já da depressão. Quais foram os sintomas? Decepção com o povo, medo de Jezabel, né? Era um sintoma que estava caracterizando que já estava depressivo. Onde ora, pedindo para que o Senhor, ele estava ali debaixo da árvore, e ele estava pedindo para o Senhor que tirasse sua vida a ponto. Então vê o tamanho da depressão que se encontrava Elias. Ele estava buscando já a morte. A morte já estava passando pela sua cabeça. E ele estava orando a Deus. E nesta oração de tristeza, de mágoa no coração, ele estava pedindo a Deus que Deus tirasse a vida dele. Aí, nesta oração, ele adormeceu. Provavelmente porque estava cansado, o seu corpo estava cansado da longa viagem que ele tinha feito, além dos estresses de ser perseguido por Jezabel. Vamos ver agora, mais à frente, que o profeta ele seguiu todas as orientações de Deus para que a missão dele fosse cumprida. Mas o que Deus fez para recuperar ele nessa situação de depressão? O que aconteceu a partir desse momento? Vamos dar uma olhadinha? Então, meus irmãos, qual foi a reação de Deus nessa situação de Elias? O que Deus fez? Será que Deus o confrontou, dizendo para ele se levantar, largar de ser medroso, larga de corpo mole, Elias? Você é um profeta, é o meu profeta, eu sou Deus. Não seja preguiçoso, levanta daí. Será que Deus fez isso? Claro que não. Deus não agiu assim. Essa não é a marca do nosso Deus. Ele nunca deixou de ser amoroso. E nós, todos, devemos aprender com Deus. Nos versos de 1 Reis, no capítulo 19, de 5 a 7, dando a continuidade, o anjo do Senhor cuidou de Elias, mesmo quando ele estava ali adormecendo. Deu alimento a ele, deixou que ele descansasse, que ele dormisse. Elias, depois de descansado, caminhou, depois de descansado e se alimentado, Elias caminhou 40 dias até o monte Horebe, e entrou numa das cavernas para descansar e passar a noite. Após Deus fazer-se notar por Elias, disse Deus no verso 19, no capítulo 19, no verso 13: que faz aqui, Elias? No verso 14, Elias responde com lamentação justa, aceita por Deus, quanto à perseguição que ele estava sofrendo por Jezabel e também das mortes dos profetas do Senhor que tinham ocorrido. A tristeza quanto aos filhos de Israel ter abandonado a aliança do Senhor. E ele estava então triste, ele estava com mágoa, ele estava decepcionado com o povo de Israel. Qual foi a resposta de Deus em relação à situação que Elias estava vivendo? Vamos dar uma olhada.
Pois é, Deus se revelou para Elias, porque ele não se esconde. O nosso Deus não se esconde diante da situação de sofrimento daqueles que são seus filhos. Então Elias, considerado um filho de Deus, profeta de Deus, que passa por angústia, Deus se apresenta para ajudá-lo. Esta revelação foi no modo como Deus se apresenta. Às vezes muitas pessoas pensam que Deus se apresenta com terremoto, com destruições, mas não, Deus se apresentou ali numa calma, num murmúrio, falando mansamente, de uma brisa suave, né? Quase num sussurro, por meio de sons tranquilos e calmos. Foi assim que Deus se apresentou a Elias. Elias recebeu o tratamento apropriado. Elias foi alimentado. Elias descansou e teve o contato com o próprio Deus numa forma serena. A pergunta de Deus: o que fazes aqui, Elias? Sem saber o que dizer, Elias repete o que tinha dito outrora. Então Deus apresenta-lhe a verdade de que ele não estava sozinho. 7.000 homens de Israel não se prostraram e nem beijaram a Baal. Estes terão vidas preservadas, porque Deus estará com a mão sobre aqueles que adoraram Baal, né? Isso nós estamos olhando no verso 17 e 18 do capítulo 19. Elias recebe uma tarefa para ungir o novo rei da Síria e também um novo rei sobre Israel e o profeta que ficaria em seu lugar. Isso está no versos 15 e 16. Pois Elias, não é que Elias iria morrer, mas que Elias seria trasladado, né? Elias pediu para morrer, mas como Deus pode pedir para que Elias preparasse um profeta para ficar no seu lugar? Será que passou pela cabeça de Elias que ele morreria? Né? Não, mas Elias não morreu. Elias foi trasladado, nós podemos ver para frente. Mas não é o caso agora, neste momento, né? Assim como Elias, toda pessoa como nós, estamos sujeitas a passar por situações de frustração, decepção e desespero. Não é verdade? Quantas pessoas neste momento que nós estamos vivendo pode estar passando por decepção, né? Pode estar passando por frustração. Talvez você tenha aberto o seu negócio, né? A sua loja, no momento que agora acontece esse problema no nosso país, no mundo, né? E talvez você tenha levado um grande prejuízo. Então, acalme-se o seu coração. Assim como com Elias, Deus pode acalmar o seu coração e trazer a paz necessária para que você possa sair dessa. A sua vida é muito mais importante que os seus negócios, né? Olhe para Deus, que Deus vai te reconfortar e te fortalecer e te dar a direção necessária, né? Quantas pessoas também perderam seus entes queridos com esses vírus, né? Então se acalme, né? Tenha calma, não se desespere. Deus estará consolando os seus corações, né? Então, Elias passou por desespero porque ele estava sendo perseguido por uma mulher, por uma rainha muito má, um rei muito mau, e ele estava olhando para o povo de Deus, se curvando a outro Deus, né? Mas Deus o conforta. Calma, você não está sozinho. 7.000 homens estão a seu lado, não curvaram-se diante de Baal, né? Todas as pessoas, meus irmãos, têm certas expectativas de vida ou na vida, né? Seja no negócio, seja de saúde, seja parte financeira, seja de um negócio. Todas as pessoas buscam expectativas de sucesso, né? Nós já falamos em outras aulas. E em algum momento os resultados podem ser diferentes da sua vontade e te levar a decepcionar-se, levando ao desespero, chegando a uma doença chamada depressão, que é o nosso foco aqui. A depressão precisa ser tratada e não estamos livres desse sentimento. Deus nos ensinou algo muito importante, que uma depressão nem sempre deve ser tratada com confrontação. Deus não confrontou Elias em nenhum momento. Deus falou de forma branda, calma,
buscando o entendimento, tendo a empatia do sofrimento e do sentimento de Elias. A disposição de Deus de falar foi a de ajudar, a de orientar. Né? Devemos estar fazendo assim também. Devemos fugir do confrontamento rude, do confrontamento duro para as pessoas que estão com depressão. Elas precisam ser tratadas com amor, assim como Deus tratou Elias com amor. Devemos orar e buscar de Deus para falar com essas pessoas, para ajudar essas pessoas, para orientar essas pessoas, pois elas são muitas vezes resistentes a ouvir, pois querem mais é falar. Então deixe-as falar, nunca interpelas, espere o momento certo, ore para que Deus te dê direção para o momento certo. E a gente quer orientar também que precisa de ajuda profissional, o quanto mais rápido, para que inicie um tratamento, e nunca deixe de orar por ela, pelos profissionais, né, pelos médicos, e também pela ação dos remédios prescritos pelos médicos. Deus age sempre como agiu em Elias, age em nós conforme a necessidade de seus filhos. Pois é, meus irmãos, essa é o nosso estudo que nós temos para colocar. Ninguém está livre, né? Quantas pessoas já tiraram suas vidas pelos insucessos, pelas decepções, seja no casamento, seja nos negócios. Muitos tiraram sua vida. E Deus não merece isso, porque você é criatura de Deus. Deus tem planos para você. E quando você tira sua vida, você está podando os planos de Deus para você. Isso é uma afronta a Deus. Não podemos deixar que isso ocorra, né? Busquemos os tratamentos. Aqueles que estão sãos, cuidem bem dos seus. Aqueles que estão doentes, orem e busquem. Sabemos que é difícil a pessoa de depressão buscar a oração, muito difícil. Sabemos que é muito difícil uma pessoa que está com depressão ouvir o outro. É muito difícil. Por isso nós buscamos Deus. Por isso nós buscamos que Deus possa confortar-nos o nosso coração e nos fortalecer o nosso coração para que nós possamos enfrentar essas batalhas. Bom, estamos encerrando, né? Vamos encerrando o nosso estudo e vamos partir para o próximo, né? Para a próxima fase, que são as perguntas da sala de aula, né? Porque nessas perguntas da sala de aula é o momento que nós compartilhamos as nossas experiências, né? Vocês vão me ouvir as minhas respostas, mas vocês terão as respostas de vocês no coração. Pensem, busquem Deus, para que as respostas sejam as respostas vindas de Deus para vocês. Orei, eu busquei de Deus para que as respostas pudessem vir, né? A primeira pergunta é uma pergunta bastante pessoal. Você já viveu a experiência de alguém com depressão, tal que desejava morrer? Né? Isso aí é pessoal. Às vezes, se você já, como é que foi? Como é que foi a sua experiência? Como é que você reagiu? Você reagiu como Deus reagiu com Elias? Ou você reagiu de forma abrupta, sem conhecimento, falando que ela está com moleza, falando que ela está preguiçosa? Né? Está no seu coração, né? Então, se serve de aprendizado. Deus nos ensinou pela tua palavra, pela Bíblia, né? Como se deve se agir com aqueles que estão passando por este tipo de dificuldade. Segunda pergunta: você já se decepcionou com alguém? Quem é que não, né? Todos nós que vivemos nessa terra, vivemos nos decepcionando, porque nós precisamos nos relacionar, né? As pessoas não fazem aquilo que nós esperamos, né? E a gente precisa buscar da empatia, entender por que ela agiu assim. Esse é o caminho mais certo, é entender o outro, buscar por que agiu assim. Ela tem a sua razão, né? Qual foi a sua atitude? Foi na empatia? Você usou da empatia para com a pessoa, ou você já imediatamente a condenou, né? Será que você relevou a atitude dela? Quer dizer, você perdoou. Para que você perdoasse, você precisava colocar no lugar da outra pessoa, né? Por que aquela pessoa fez isso comigo? Né? Será que ela me odeia?
Será que eu fiz algo errado com ela? Né? Por que ela me decepcionou? Né? Devemos nos colocar no lugar do outro. Né? Ou você guardou para si dentro do coração? Quando nós guardamos as coisas dentro do nosso coração, nós criamos mágoa. Ficamos uma pessoa ressentida. Será que você ficou ressentido? Ou está ressentido? Né? A primeira resposta é a melhor, né? Você relevou porque você perdoou. Porque você se colocou no lugar dela e viu que ela agiu por uma determinada razão, que você precisava ir lá e consertar. Né? Eu acredito que essa seja uma resposta mais coerente, mas que você tenha a sua. E ore e busque a sua resposta. Na terceira pergunta, qual a decepção que merece seu perdão como cristão? Qual é a decepção? Que tipo de decepção que merece o seu perdão? Se você fracassou nos seus negócios, a culpa é sua? Será? Você merece perdão? Ou você vai se cair numa depressão consigo mesmo, buscando tirar a sua vida? Será que você merece perdão? Você deve se perdoar? Pense bem. E se o seu esposo, sua esposa te traiu? Você merece perdoá-los? Ou não? O que é perdoar? Né? Tudo isso nós temos que estar raciocinando. Tudo isso causa decepção, que leva à depressão. Né? Nós temos que raciocinar. Eu entendo que o cristão, ele deve perdoar. Por quê? Porque o nosso Deus fez isso. Porque o nosso Deus nos perdoou. Nós voltamos para Ele. Nós nos tornamos filhos de Deus através do nosso Jesus Cristo, porque nós nos perdoamos dos nossos pecados e buscamos a Deus. O Espírito de Deus nos convenceu da nossa situação. E por isso nós buscamos uma reconciliação com Deus. Né? Deus nos perdoou. Deus nos amou. Então nós devemos perdoar assim como Deus nos perdoou. Deus nos ensina isso. Né? Buscar o perdão. Verdade? Quarta pergunta. Quantas vezes decepcionamos Jesus? Olha que pergunta interessante. Quantas vezes nós temos decepcionado Jesus? Você que é crente, convertido em Cristo. Quantas vezes você tem decepcionado Jesus? Quantas vezes Jesus tem falado ao seu coração através do seu Espírito e nós temos fechado os nossos ouvidos, o nosso coração e nós não temos agido conforme Ele quer que nós ajamos? Vamos pensar nisso, né? Quantas vezes ele nos pede para perdoar? 70 vezes 7? Né? Lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 22, nos dá esse entendimento, não é verdade? Né? E olha, quinta pergunta. O que Jesus pede para fazermos com os nossos inimigos? Odiá-los? Que é a próxima lição. Devemos ficar magoados? Devemos ficar decepcionados com eles? Que Jesus pede para que nós façamos com ele? Que nós os perdoamos, que nós os amemos, né? Porque Deus é amor. Essa é a tarefa mais difícil para o cristão. Imagina o não cristão. O não cristão jamais vai concordar com isso. Mas aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, e vive por Ele, e se enche dele, está capacitado plenamente pelo Espírito de Deus para amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que não querem saber de nós, aqueles que se afastam de nós. Nós o amamos em Cristo Jesus. Nós os perdoamos e nós fazemos o bem para eles. É isso que é ser cristão. Ser cristão é ser igual a Cristo. É fazer igual a Cristo. É viver igual a Cristo. Aqueles soldados romanos que fincavam as lanças lá em Jesus Cristo. Aqueles que colocaram a coroa de espinho, zombatória, dizendo que ele era rei. Aqueles Deus os amou. Cristo os amou. Cristo pediu para que o Pai os perdoasse. Que o Pai não os consumisse, mas que o Pai os perdoasse, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Será que agimos assim? Que aqueles que nos perseguem não sabem o que está fazendo?
Será que nós nos colocamos no lugar deles para saber por que eles nos perseguem? Será que é o coração deles que é tão duro e que precisa ser trabalhado pelo Espírito de Deus para levá-los ao entendimento da condição pecaminosa? Qual é o propósito que Deus tem por você na tua vida? Né? Essa é a quinta pergunta. E nós terminamos agora. Né? Podemos entrar no momento de encerramento. Vamos encerrar? Olá, meus irmãos, terminamos esta lição. Espero que tenha contribuído para o entendimento da lição estudada por vocês. Queremos aproveitar para informar a vocês que aqueles que não têm a revista, aqueles que não pertencem à igreja, mas estão assistindo este vídeo e queira acompanhar as lições, entre no site da Convenção Batista Fluminense, lá em mídia, e busque lá a revista Palavra e Vida, né? E o site está aqui no nosso vídeo. Clique lá e busque. Lá você vai encontrar não só a revista em PDF, mas também encontrará ajuda, né? Para que você possa ter um entendimento e aproveite desse vídeo para buscar esse entendimento e mudar a tua vida. Deus quer que o seu coração seja dele, que a sua vida seja dele, né? Qualquer dúvida pode nos passar as perguntas pelo WhatsApp 24988161005 e pelo grupo da Igreja Batista Monte Moriá. Que a paz de Deus e a sua graça encha sempre os nossos corações com este amor, o amor de Deus. Até a lição 8. Tchau, tchau.